perto de Deus. E eu vou falar sobre isso. Aleluia. Aleluia. Eu tinha estudado para pregar sobre a bondade de Deus, mas vou pregar domingo que vem, se o Espírito Santo deixar. Mas hoje eu quero falar sobre isso. Abra comigo João capítulo 14. Aliás, perdão, antes de ler João capítulo 14, vamos ler Isaías capítulo 55 e o versículo 6. Versículo 5, Isaías 55, versículo 6 e o 7, por favor. Quantos acharam Isaías 55 e o verso 6 e 7? Como é que diz a palavra, irmãos? O que diz o texto sagrado? Busquem o, enquanto é possível. Olha essa expressão, crente. Olha essa expressão. Enquanto é possível achá-lo. Continua o texto. Clamem por ele enquanto está perto. Vamos ler de novo. Busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Verso 7, olha o texto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para ele, o Senhor. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pai, essa é a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, Jesus. Espírito Santo, nós estamos na noite profética. E como noite profética, nós queremos o fluir e a manifestação. Obrigado porque o Senhor já está nesse culto desde a abertura, desde os louvores. E eu te peço, Espírito Santo, encarecidamente, continua fluindo aqui. Continua liberando algo nessa semana profética. Desperta o nosso coração para te buscar. Desperta o nosso coração para jejuar. Desperta o nosso coração para intensificar a nossa vida de consagração. É o meu desejo, é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Quem diz amém? Igreja, vai chegar uma época que você vai ter desejo. Vai chegar uma época em que o mundo vai ter desejo. As pessoas irão para as igrejas e eles não as encontrarão. Eles baterão na porta e não encontrarão. Eles irão de norte a sul e não encontrarão. Mas o texto profético diz: ei, busque o Senhor enquanto se pode achar. Ei, são dias, eu vi uma frase esses dias de Billy Graham: chegou a hora de estarmos com os dois pés dentro da igreja. Sabe aquele trocadilho que a gente ouvia muito? O crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Ei, para com isso. Chegou a hora de estarmos com os dois pés dentro da igreja. Chegou a hora de estarmos focados totalmente na nossa fé, no exercício da nossa fé. Eu estava conversando com a pastora sobre isso esses dias, e nós estávamos falando de uma época que nós somos gerados numa época. Quem viveu essa época, quem experimentou essa época, sabe do que eu estou falando. Mas nós estamos falando de uma época, irmãos, onde nós intensamente dedicávamos a essa realidade. Ei, querido, eu quero te falar algo nessa noite da parte do Senhor. Você precisa intensificar o nível da tua busca por Ele. Você precisa identificar o nível da sua paixão por Ele. Você precisa intensificar o nível de consagração a Ele. Você precisa intensificar o nível de conhecimento a respeito dEle. Quanto mais conhecimento, mais adoração. Mais conhecimento, mais entrega. Mais conhecimento, mais dedicação. Mais conhecimento, mais servo. Mais filho você será. Então nós precisamos, igreja, dedicar mais, buscar mais, conhecer mais. Por quê, pastor? Porque o tempo do fim se aproxima. E isso não se prega mais nos púlpitos hoje em dia. E isso não se fala mais nos púlpitos hoje em dia. Pois eu quero falar para você: o tempo do fim se aproxima. E nós precisamos despertar o nosso coração a buscar o Senhor. 3 pessoas aqui nesse culto, irmão.
Nós falamos sobre votos na quinta-feira, sobre o poder dos votos. Essa mensagem, o áudio já está no YouTube, no canal da igreja. Você pode ouvir depois. Mas sabe por quê? Porque eu estava recordando, irmãos, quantos votos na minha vida eu já fiz com o Senhor, quanto propósito, quanta consagração. Já raspei a cabeça pelo menos umas 5 vezes em voto ao Senhor. Já deixei a barba crescer por 1 ano em voto ao Senhor. Jejuns e tempo e propósitos com Deus. E sabe qual é o meu desejo e o que permanece ainda hoje? Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Senhor, eu sei que tem mais. Senhor, eu não me conformo, eu quero mais. Isso não se trata de ingratidão. Eu sou grato por tudo que Deus tem feito a mim, mas se trata de uma insatisfação no espírito, porque eu sei que tem mais de Deus para nós, tem mais para a igreja dos últimos dias. Mas a minha indagação é: tem alguém buscando por mais? Tem alguém desejando mais? O profeta Isaías também foi usado por Deus para denunciar, querido, que não há quem busque, não há quem clame, não há quem peça, não há quem invoque o nome do Senhor. Sabe, e quando eu lembro desses votos, e quando eu lembro dessa época de consagração, eu lembro que foi exatamente esses votos, exatamente esse tempo de busca, que me sustenta até hoje. Nas crises e nas lutas que eu passo com minha esposa, no ministério e tantas lutas que nós enfrentamos, mas ela nos mantém de pé. Sabe por quê, querido? Porque há um santo desejo que foi nutrido, que foi gerado, que foi preservado, que foi escondido. Igreja, é por isso que nós cantamos: vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade, Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem desperta. Vem, desperta o teu povo, vem sobre esta cidade. Cante comigo. Deus do avivamento, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento. O nosso coração precisa estar disposto a buscar o Senhor todos os dias, até que Ele se revele a nós, até que Ele nos encha, até que Ele nos toque de uma maneira singular, de uma maneira única, até que desfrutemos de uma experiência pessoal, desfrutemos de uma experiência singular que nunca, jamais em nossa vida imaginamos ter, mas fomos surpreendidos por Ele. Igreja, deixa eu dizer uma coisa: não se conforme em ser um crente de domingo à noite. Eu cresci na Assembleia de Deus ouvindo isso dos meus pastores. Não se conforme em ser um crente de domingo à noite, que vem só no domingo à noite, depois vai embora para casa, passa a semana toda, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, trabalho, casa, casa, trabalho, e sabe, e passa a semana toda, domingo que vem está na igreja de novo, termina o culto, vai para casa, segunda-feira trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, e esquece de buscar Deus. Igreja, não se conforme em ser um povo de domingo à noite, seja da segunda, seja da terça-feira, seja da quarta-feira, seja da quinta-feira, seja do sábado, seja do domingo, seja, sabe, intenso na sua busca por Deus. Será que tem alguém vivo aqui? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem mau o seu caminho.
Converta-se ao Senhor, volte-se para o Senhor, e Ele terá misericórdia de nós, igreja. No Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 21, agora sim, nós iremos ler esse texto. Flui, Espírito Santo. Flui, Espírito Santo. Ei, Jesus disse assim: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a Ele. Jesus se revela a quem ama a sua presença. Jesus se revela a quem obedece aos seus mandamentos. Jesus se revela para quem tem sede e fome por mais de Deus. Igreja do Senhor, o meu papel como seu pastor é despertar em você um santo desejo pela presença do Espírito Santo, é despertar em você um santo desejo pela presença de Jesus. Não se conforme em entrar na segunda-feira e terminar a segunda-feira sem ter conversado com Ele, sem ter sentido a presença dEle. Não se conforme na terça, não se conforme na quarta, não se conforme na quinta, nem na sexta, nem no sábado. Não se conforme em viver sem a presença. Sem a tua presença eu não irei. Sem a tua presença eu não irei. Escuta, querido, Jesus se revela de maneira mais intensa, Jesus se revela de maneira mais completa ao homem que o busca. O salmista nos ensina que o temor do Senhor é para quem o busca. A revelação do Senhor é para quem busca. Você vem para cá todo domingo com um único objetivo. Qual é, pastor? Buscar a presença de Deus. Você vem para cá todo domingo, você vai para a célula, você vem na quarta-feira, você está vindo da semana profética com um único objetivo. E qual é esse, pastor? Eu quero mais da presença. Eu quero o toque sobrenatural. Eu quero conhecer esse Deus que me amou primeiro. Eu quero conhecer esse Deus que me salvou. Eu quero conhecer esse Deus que deu a vida por mim. Eu preciso conhecê-lo. Então ame. E sabe como você prova teu amor para com Deus? Obedecendo aos seus mandamentos. E quem obedece aos mandamentos, o Senhor se revela. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua presença. Espírito Santo, nós estamos aqui na tua casa. Espírito Santo, nós estamos aqui porque dependemos de ti. Espírito Santo, revela-nos o Pai. Espírito Santo, revela-nos o Pai nessa reunião profética. Espírito Santo, revela-nos Jesus nessa reunião profética. Alguém que entrou aqui nessa noite, Espírito Santo, e não conhece a ti, e não tem experiência contigo, e não tem intimidade, Espírito Santo. O meu clamor e o meu desespero nessa noite: revela-nos Jesus, revela-nos o Filho, revela-nos quem Tu és, Senhor. A minha oração, igreja, é que o Espírito Santo desperte em você esse desejo de buscar mais de Deus enquanto há tempo. Enquanto há tempo. A minha expectativa é que você saia desse culto hoje decidido a fazer um propósito com Deus de buscar mais a presença. Na sexta-feira nós ministramos sobre o jejum do noivo. Sete princípios bíblicos para o jejum. E um deles é o jejum do noivo. E qual é o jejum do noivo, pastor Bruno?
a presença. É quando desejamos a presença. Eu quero motivar você, igreja do Senhor, nessa noite. Saia daqui, saia desse culto hoje, decidido, em 2024 eu vou fazer o jejum do noivo. Eu vou buscar a presença como nunca busquei. Eu vou ansiar pela presença como nunca busquei. Eu vou buscar a presença na minha vida como quem busca tesouros escondidos. Eu vou buscar a presença com tanto desejo, com tanto empenho, com tanta dedicação, como nunca fiz na minha vida inteira. Mas nesse ano eu estou decidido a buscar a presença de Deus mais do que tudo. Tudo que importará nos últimos dias, igreja, escute isso, igreja. Tudo que importará nos últimos dias é a presença. Eu já disse isso aqui algumas vezes e vou repetir. Lá na eternidade, não importa quanto cantamos, o quanto evangelizamos, o quanto fizemos isso ou aquilo, lá o que mais importará acima de todas essas coisas é o quanto nós buscamos pela presença, é o quanto nós desejamos a presença, é o quanto nós estivemos empenhados em ter mais da presença de Jesus na nossa vida. Ei, em 2024 não se conforme ser um crente mediano. Em 2024 não te conforme colocar a Bíblia debaixo do braço e vir domingo à noite para cá. Decida ir além. Decida ir para o próximo passo. Decida ir para o próximo nível. Jesus se revela para aquele que o ama, mas para o homem mau, para o homem mau, para o homem que não tem um coração disposto a buscar o Senhor, para o homem que não tem um coração devoto ao Senhor, ele não terá revelações profundas, ele não terá entendimento profundo. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, disse o salmista, como já falei. Então envolve temor, então envolve desejo, envolve anseio, envolve determinação. O que o profeta Isaías está falando aqui é da determinação do seu coração em buscar o Senhor. O profeta Jeremias foi usado para nos dizer: ei, é tempo de buscar o Senhor. Oséias também foi usado por Deus para nos dizer: é tempo de buscar o Senhor. É tempo de clamar pela presença do Senhor. Sabe, irmãos, nós estamos vendo nesses últimos dias, e eu tenho falado muito nesse púlpito, com muito zelo, com muito amor, eu tenho falado muito nesse púlpito, porque o que nós temos visto nos últimos dias são mensagens que massageiam a nossa vontade, o nosso ego. São mensagens que massageiam. Mas eu venho te trazer uma mensagem de Deus, querido. É tempo de buscar o Senhor enquanto se pode achar. É esse relacionamento com o Espírito Santo, é esse relacionamento com a presença que vai nos manter de pé no momento crucial que a igreja vai passar. Você ouviu o que eu disse, irmão? Escute com atenção o que eu estou te dizendo. É a nossa intimidade com Deus, é a nossa intimidade com o Espírito Santo que vai nos manter de pé no momento crucial em que a igreja vai passar. E na sua vida pessoal do mesmo modo. É a tua experiência com Deus que te mantém firme. É a tua experiência com Deus que te mantém de pé. E é claro que isso passa pelas Escrituras, porque não tem como ter experiência com Deus sem a Bíblia, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a revelação escrita do nosso Deus. Fora disso, irmão,
é meninice, como dizem os nossos irmãos pentecostais. É meninice. Fora disso, não há verdade. Porque Deus se revela a nós por meio das Escrituras. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. E é esta palavra que nos embasa. É esta palavra que nos dá fundamento, para que as nossas experiências não se transformem em heresias, para que as nossas experiências não se transformem em seitas amanhã ou depois. Toda seita naturalmente surgiu de uma experiência sem fundamento bíblico. E eu não vou chamar de experiência com Deus, porque não foi, mas surgiu de uma experiência sem base bíblica. Por isso eu te digo, irmão, busque o Senhor na palavra, busque o Senhor nas Escrituras. Ele vai falar contigo, Ele vai se revelar a você. Tem alguém vivo aqui nesse culto? A semana profética nasceu com esse desejo. A semana profética nasceu com essa intenção: chamar teu coração para mais perto de Deus, chamar a tua vida para mais perto de Deus, chamar o teu coração para um nível mais intenso de busca. A semana profética nasceu para despertar você. Isaías também foi usado por Deus para dizer: ei, desperta tu que dormes, desperta tu que dorme, levanta. Alguém vivo nesse culto, irmão? Alguém vivo nesse culto, irmão? Nossas experiências nos fortalecerão, nossas experiências nos darão base sólida. Nossas experiências, elas nos darão, querido, intrepidez no dia mau. São as nossas experiências que, quando o dia mau chega na nossa porta, nós nos mantemos fortes. São as nossas experiências com Deus que, quando chega o dia da aprovação, nós nos mantemos de pé. Eu não sei quais experiências você já teve com Deus, eu não sei que nível de experiência você já teve com Deus, mas eu vim aqui despertar o teu coração nessa noite, igreja. Ei, busque novas experiências com Jesus. Entra debaixo da tua cama se for preciso, ou vai para debaixo de um pé de jaca, como muitas vezes eu fui, para buscar o Senhor. Eu não sei qual é o teu lugar secreto, mas eu venho despertar teu coração. Entra no teu quarto e fecha a porta e busca a Deus. Enquanto você tem essa oportunidade, enquanto você tem esse privilégio, irmãos, vão chegar dias que nós nos lembraremos dessa mensagem. Vão chegar dias que nós nos lembraremos dessa palavra. Vão chegar dias que nós desejaremos ter um lugar como esse para passar o dia inteiro, se quisermos, e talvez não teremos mais. Pastor, que mensagem é essa, irmãos? É isso que o final dos tempos aponta, igreja. É isso que o final dos tempos aponta. E eu não quero trazer uma mensagem fora daquilo que a Bíblia fala, fora daquilo que as Escrituras revelam. Então eu quero despertar o teu coração, igreja do Senhor. Busque, busque, busque. Jeremias capítulo 33, o clássico texto de Jeremias 33, e o versículo 3 diz: clama a mim e responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e poderosas que tu não conheces. Clama a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. Clama a mim. Você consegue compreender o que o Espírito Santo está falando nesses dias proféticos? É isso aqui: clama a mim
Faça votos, faça período de jejum, faça período de consagração, irmão. Faça propósitos com Deus, faça tudo que tiver ao seu alcance, mas clame a Deus, clame ao Senhor. Essa é a mensagem do Espírito para essa igreja. Clame, busque, abra sua boca e faz alguma coisa. O Espírito Santo quer nos visitar de maneira poderosa. O Espírito Santo quer nos tocar de maneira poderosa. Mas eu lembro de Atos capítulo 2, igreja. O Espírito Santo veio para uma pequena multidão de 120 pessoas, um pequeno grupo de pessoas que estavam orando e aguardando a descida do Espírito Santo. Só para te contextualizar, aquele era o dia da festa de Pentecostes. A cidade estava lotada, os hotéis estavam lotados, as hospedarias estavam lotadas, as churrascarias estavam lotadas, pousada, estava tudo lotado. Parentes receberam em suas casas familiares distantes que vieram para a festa de Pentecostes. A cidade estava lotada de pessoas. Mas Atos capítulo 2 diz que o Espírito desceu para apenas 120 pessoas. 120 irmãos. Por que, pastor Bruno Garreto? Porque eram apenas estes que estavam esperando, eram apenas estes que estavam desejando, eram apenas esses que estavam buscando, aguardando a descida do Espírito Santo. Ei, irmão, eu estou aqui motivando o teu coração, eu estou aqui despertando o teu coração. Levante-se e busque de Deus. O Senhor diz em sua palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse texto profético fala da disposição do nosso coração em buscar a Deus. Esse texto fala de você motivar o teu coração em buscar a Deus. Esse texto fala de você se levantar e buscar a Deus. Esse texto fala de você pegar a sua Bíblia e buscar a Deus. Esse texto fala de você entrar no teu quarto, fechar a tua porta e buscar a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É tempo de buscar mais, é tempo de dedicar mais, é tempo de se apaixonar outra vez por Ele, é tempo de se empenhar mais por Ele, por causa dEle. Tudo é por Ele, irmãos. Ei, tem alguém vivo aqui nesse culto, irmão? Eu estou aguçando o teu entendimento, eu estou aguçando o teu coração para sair da inércia e buscar Deus. Essa igreja vai experimentar um grande mover. Essa igreja vai desfrutar de uma grande colheita a partir do momento que nós buscarmos mais a Deus. A partir do momento que nós sairmos, querido, da comodidade e buscarmos mais a Deus. Não que nós não tenhamos buscado, mas você está me entendendo. Eu estou falando de ir para o próximo nível. Eu estou falando de subir o próximo degrau. Eu estou falando de ir mais além. Glória a Deus por tudo que já temos vivido até aqui. 2023 foi um ano extraordinário na vida dessa igreja. Desfrutamos de uma colheita maravilhosa. Promessas o Senhor cumpriu. Ele nos deu o terreno do lado para o instituto e tantas outras promessas. Mas eu estou dizendo para você: tem mais, tem mais, tem mais, tem um outro nível, tem um outro degrau. E eu não quero ficar no raso, irmão. Eu quero ir para o fundo. Eu quero ir para as águas profundas da presença. Nas águas profundas da presença nós encontramos cura. Nas águas profundas da presença nós encontramos restauração. Nas águas profundas da presença nós encontramos revelação.
O conhecimento do Senhor é para quem o teme, eu já disse isso. Jesus se revela àquele que o ama. E quem é o que o ama, pastor? É aquele que obedece os seus mandamentos. Existe um nível mais intenso, igreja, e eu quero desfrutar desse nível mais intenso. Eu quero desfrutar desse mover mais intenso. Sabe qual é o segredo? Não nos conformarmos. É tempo de buscar ao Senhor. Mas isso não está falando de uma busca trivial, momentânea. Está falando, querido, de uma dedicação, como quem busca tesouros escondidos. No livro de Provérbios nós lemos isso. Se nós clamarmos pela sabedoria, como quem procura a tesouros escondidos, nós a encontraremos. E sabe quem é a sabedoria? Deus. Sabe o que é sabedoria? Conhecer Deus. Sabe o que é a verdadeira sabedoria? Ter a mente de Cristo. Sabe o que é a verdadeira sabedoria? Ter a revelação de Jesus. Um homem sem a revelação de Jesus não é nada. Um homem sem a revelação do Cristo não é nada. Por isso Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou. Quando Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: olha, uns dizem que tu é um profeta, que tu és Elias, que tu é isso, que tu é aquilo. E Jesus pergunta aos discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedrão, levanta a mão. Eu sei da resposta, eu sei. O Espírito Santo enche ali Pedro com esse entendimento. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ei, irmão, o Pai quer te revelar o Filho. O Pai quer te revelar. O Pai quer te mostrar. O Pai quer que você o conheça. Ei, compra esse livro, irmão, o Conhecimento do Santo. Vai te ajudar a entender quem é Deus, porque Deus está a fim de se revelar a nós. Deus está a fim de se mostrar a nós. Eu amo a resposta de Jesus para Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Só o Pai pode nos revelar o Filho. Só o Pai pode trazer esse entendimento para o seu coração. Só o Pai. Só o Pai. E olha o final do versículo, lá em Mateus capítulo 16, o verso 17. Mateus 16, 17 diz: e respondendo Jesus lhe disse: abençoado és tu, Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Olha o que Jesus diz: ei, você é abençoado quando possui uma revelação. Você é abençoado quando possui uma revelação de quem é Jesus. Quando não temos a revelação de quem é Jesus, nós andamos como cegos. Quando não temos a revelação de quem é Jesus, nós andamos sem destino. Quando nós andamos sem a revelação de Jesus, nós somos como uma flecha atirada ao ermo, que não tem alvo, não tem propósito, não tem finalidade. Mas Jesus disse: Pedro, você é abençoado, porque você recebeu uma revelação do Pai. Pedro, não dá para caminhar nos últimos dias da igreja da terra. Não vai dar, irmão. Não tem como. Não tem como ser igreja dos últimos dias sem uma revelação profunda de quem é Jesus. Sobre uma revelação profunda de quem é o Filho, quem é o Cristo, o Messias, o prometido do Pai. Por isso eu te digo, é tempo de buscar ao Senhor. Vem, desperta o teu povo. Vem, desperta o teu povo. Vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover. Vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão.
Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Canta isso comigo. Vem despertar o teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento. Ei, eu quero orar por você nessa noite, mas eu pergunto: quantos estão dispostos a fazer um voto com Deus, para o buscar mais? Não vai ser hoje que você vai fazer esse voto. Eu te convido a vir na quarta-feira, te convido a vir amanhã, te convido a vir terça. Amanhã o pastor Dery vai estar conosco, ministrando a palavra, amém? Terça-feira tem culto, o Espírito Santo vai liberar algo aqui. Quarta-feira, no encerramento da semana profética, vai estar um amigo precioso, o pastor Pedro Meirelles, da Assembleia de Deus lá de Mata Roma. E ele vai estar ministrando aqui no encerramento da semana profética. E nós vamos encerrar a semana profética fazendo um voto. Você que não fez um voto ainda, você que já fez um voto com Deus, permaneça. Se você quiser intensificar o teu voto, fique à vontade. Pastor, mas eu não sei nada sobre voto. Assista, ouça a pregação que está lá no canal da igreja. Amém? Mateus, coloca o link de novo do grupo aí, Mateus. Para quem não ouviu, ouça ainda hoje. E quarta-feira venha para o culto decidido fazer um voto. Quarta-feira venha decidido para o culto a fazer um compromisso com Deus. E eu sugiro a você, dentre tantas coisas que você pode colocar nesse voto, você pode pedir ao Senhor, eu sugiro a você que o primeiro deles, o primeiro da lista, seja conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus. Não seja um homem sem a revelação de Jesus. Um homem sem a revelação de Jesus é como Paulo, cego. Paulo perseguiu os cristãos porque Paulo não tinha a revelação de Jesus. Paulo conhecia a Torá, Paulo conhecia o Velho Testamento, Paulo conhecia a lei. Paulo foi discípulo de Gamaliel. Paulo era um homem instruído na lei, falava vários idiomas, mas Paulo não tinha a revelação de Jesus. Até aquele dia, no caminho de Damasco, em que Jesus aparece para ele e diz: ei, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Naquele momento, Paulo ficou cego literalmente, porque já era uma cegueira da consciência, já era uma cegueira do coração, já era uma cegueira da mentalidade, e se materializou. Os olhos de Paulo fecharam, criaram-se uma escama. Mas Jesus aparece para um homem chamado Ananias e disse: Ananias, vai à rua direita, à casa de um homem chamado Judas. Você vai encontrar um homem de joelho, ele é Saulo. Ei, vai até ele e ora, impõe a tua mão sobre ele. Ananias disse: eu não vou não, esse homem é perseguidor da igreja. Jesus disse: não, ele era, agora ele tem a revelação do Filho, agora ele sabe quem eu sou. Eu apareci para ele. Ei, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ei, 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 você sabe o final da história. Foi o homem que escreveu 13 dos livros do Novo Testamento. Ei, foi o doutrinador da igreja, o apóstolo Paulo. Ei, irmão, mas quem era Paulo sem a revelação de Jesus? Um cego. Quem era Paulo sem a revelação de Jesus? Um religioso. Quem era Paulo sem a revelação de Jesus? Um homem sem intimidade. Era um homem da letra. Ele conhecia muito bem a letra, ele conhecia muito bem a tradição, ele conhecia muito bem os usos e costumes, ele conhecia muito bem tudo do Velho Testamento, mas não conhecia nada a respeito de Jesus. Ei, sem a revelação de Jesus, irmão, nós vamos conhecer letra,
Sem a revelação de Jesus, nós vamos ser religiosos. Sem a revelação de Jesus, nós vamos ser tradicionais. Sem a revelação de Jesus, nós vamos ser meros robôs. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não entendeu ainda, desde o início dessa mensagem, eu estou te dizendo a mesma coisa. O Espírito Santo está te dizendo a mesma coisa. É tempo de conhecer a Deus. Fica de pé no teu lugar, pelo amor de Jesus Cristo. Cadê a banda? Cadê a banda? Cadê a banda? Vem, desperta.